Boa noite, sejam bem-vindos à primeira noite de relatos. Como que funciona a noite de relatos? Eu separo uma coletânea de relatos enviados por vocês, inclusive quem quiser enviar aqui na descrição, e eu vou contar esse relato para vocês aqui no vídeo. Então, se prepare e vamos para a fogueira, onde os relatos vão começar. Eu recebi esse relato por e-mail de um desconhecido que queria compartilhar uma experiência realmente assustadora com a gente aqui do canal. Essa história ela passa pelos anos 2000, quando a pessoa estava trabalhando em uma pizzaria. Ela conta que era nova no trabalho e apesar da má reputação da área, sendo uma área bem perigosa, ela estava apenas lá para ganhar dinheiro para poder pagar os seus estudos. Em uma noite específica, essa pessoa ela tinha 3 entregas para fazer. A primeira entrega, ela foi tranquila. Uma mulher atendeu a porta, recebeu a pizza, pagou, deu uma gorjeta legal, foi uma pessoa bem amigável e foi isso, uma entrega tranquila. A segunda entrega aqui é onde a história começa a ficar exatamente estranha. O entregador ele foi até uma casa onde um homem atendeu a porta. O homem ele até parecia um homem comum. Ele estava bem vestido e com um sorriso no rosto. A pessoa do relato conta que mesmo sorrindo, ele aparentava estar, de certa forma, nervoso. Ele pagou a sua pizza e deu uma gorjeta de 40% do valor e entrou rapidamente. Ok, 40% do valor total? Isso era muito fora do padrão. Agora vamos à terceira entrega, no caso a última. Ela foi feita por um grupo de adolescentes que foram rudes e não deram gorjeta pra ele. Mas enfim, na verdade o que aconteceu na segunda entrega é o nosso foco principal. Na manhã seguinte, o entregador chegou ao trabalho e encontrou seus colegas de trabalho visivelmente perturbados. Eles estavam ansiosos para saber sobre a entrega da noite anterior. Foi então que ele descobriu algo agonizante. A polícia havia feito uma prisão naquela noite. O homem para quem ele entregou a pizza foi preso por maltratar a sua esposa e filhas. O mais chocante de tudo isso foi que esse homem havia assassinado sua esposa naquela mesma noite, logo após fazer o pedido da pizza. Agora imagine a sensação de saber que enquanto você está fazendo o seu trabalho, uma tragédia estava acontecendo bem ali próximo. A pessoa que enviou essa história descreveu como se sentiu horrorizado ao perceber que uma vida foi tirada enquanto ele estava basicamente na porta daquela casa. Assustador, né? A entrega à noite. Essa história ela começa com uma pequena cidade no sul do Brasil, a qual não foi citada. Bem, eu recebi esse relato de um gerente de uma grande franquia de hambúrgueres bastante conhecida na região. Ele preferiu não divulgar o nome da empresa, ele só falou isso. Ele compartilhou uma experiência completamente assustadora que fez com que as entregas fossem suspensas por meses. Quando as entregas foram retomadas, 2 regras muito rígidas eram para ser seguidas em cada entrega. A primeira regra, nenhuma entrega seria feita à noite. E a segunda regra, nenhuma entrega seria feita fora da zona segura. Mas vamos à história. A história ela envolve um jovem entregador dessa franquia. Em uma noite, por volta das 8h40 da noite, o restaurante recebeu um pedido para uma entrega fora da cidade. A funcionária que atendeu a chamada notou algo estranho na voz do cliente, mas ela decidiu prosseguir com o pedido. Então, o entregador saiu com a única moto disponível para as entregas. Mas aconteceu algo. Ele nunca mais voltou. Após 1 hora sem notícias, o gerente tentou ligar para o telefone da empresa, mas ele não obteve nenhuma resposta. 2 horas depois, as autoridades foram acionadas. Os investigadores encontraram a moto perto do endereço registrado. No veículo estavam a comida, o telefone e as chaves, mas o entregador, ele havia desaparecido. A casa para onde a entrega foi feita estava abandonada e havia sido desalojada anos atrás. Mesmo após uma revista completa, eles não encontraram ninguém lá dentro. Era simplesmente uma casa vazia. Até hoje o entregador permanece desaparecido, e esse caso, ele continua sem solução. Lembrando, se você quiser mandar o seu relato, o link tá aqui na descrição, Biblioteca de Histórias. Você conhece esse entregador? Em um dia frio e com muito vento, o entregador estava voltando para a pizzaria onde trabalhava. Ela ficava na frente de um grande centro comercial. Normalmente o estacionamento da pizzaria está cheio de movimento, mas naquele dia, o frio e o vento tinham mantido a maioria das pessoas dentro do shopping. As motocicletas de entrega elas ficam estacionadas na parte da frente da loja, mas o acesso à cozinha e à área dos funcionários é feito por uma pequena porta que fica nos fundos.
Ao chegar, o entregador estava apressado. Ao caminhar para a loja, ele notou um homem alto, vestido com uma jaqueta e capacete de entrega. Esse entregador simplesmente virou a esquina. Só que esse encontro foi tão rápido que ele não teve nem tempo de reconhecer quem era a pessoa que estava ali. Provavelmente algum dos seus colegas. Então, ele simplesmente seguiu seu caminho. Ao virar a esquina, o entregador notou que a porta dos fundos estava apenas começando a se fechar. Aproveitando, ele entrou na cozinha, onde todos seus colegas de trabalho estavam como se nada tivesse acontecido. Confuso, ele perguntou a um dos seus colegas quem era a pessoa que ele viu entrar. Seu colega, ainda mais confuso, perguntou: quem? Ninguém tinha entrado na loja. Todos os entregadores ainda estavam na rua. E ele era o primeiro a retornar. Seu colega então revelou que a porta realmente se abriu, mas quando ele se virou, não havia ninguém lá. Como ele entrou logo em seguida, ele assumiu que a pessoa que o colega tinha visto era na verdade ele mesmo. Só que o mais surpreendente é que os outros funcionários também disseram não ter visto ninguém. Esse mistério se aprofundou quando as pessoas novas da equipe começaram a comentar sobre algo semelhante. Uma visão ocasional de um entregador alto andando pela loja e desaparecendo misteriosamente. Ele conclui dizendo que o que realmente aconteceu naquela noite é estranho e não tem resposta. As outras pessoas na pizzaria também começaram a relatar encontros semelhantes com esse cara, mas ninguém faz ideia de quem ele é. Era um dia comum para o entregador de pacotes de escritório. Seu nome? Tanivaldo. Ele estava a caminho de mais uma entrega. Era aquele momento do dia em que o sol já se pôs, mas ainda tem um pouco de luz no céu. Aquele tipo de luz que permite que você possa dirigir sem os faróis ligados, sabe? Ele estava indo na sua moto. Mesmo com aquela fama que os entregadores eles dirigem de uma maneira meio imprudente, ele sempre foi uma pessoa muito cuidadosa e cautelosa. Isso porque ele tinha um medo profundo de bater. Um medo que carrega desde criança. Naquele dia o trânsito estava pesado na avenida principal. Então ele decidiu pegar um atalho por uma avenida grande que normalmente não tem muito congestionamento. Ainda mais porque ela não passava pelo centro da cidade. Tanivaldo estava concentrado na estrada, pensando em coisas normais, até que em um instante tudo mudou. Ele viu uma pequena garota correndo pela rua, sem qualquer precaução. O reflexo foi imediato. Ele freou bruscamente a motocicleta e começou a balançar. Ele tentou segurar, mas não conseguiu evitar a queda, e a moto deslizou pelo chão. Durante o caos, ele perdeu a visão da menina, mas ele estava certo de que não tinha atingido ela. Só que, porém, quando o Tanivaldo conseguiu parar, ele sentiu uma dor intensa na perna esquerda, mas o resto do corpo estava relativamente bem. A adrenalina ainda estava subindo no seu corpo. Então, ele se levantou, só que quando ele olhou em volta na esperança de encontrar a menina, ele encontrou a avenida completamente vazia. Ele estava certo de não importa quanto a menina tivesse corrido, pelo menos ele tinha que ver. Mesmo se ela tivesse se escondido em algum lugar. E tinha outro detalhe, a rua era bem larga, então não havia edifícios ou becos onde ela pudesse ter se escondido. Confuso e assustado, ele começou a voltar para sua moto. E então, algo bizarro aconteceu. Era como se alguém tivesse pressionado um botão, porque de repente, a rua estava cheia de pessoas, carros, motos, caminhões, tudo voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido. Era como se ele tivesse saído dessa realidade sem querer e voltado do nada. Completamente assustador. O homem na janela. Olha, presta bem atenção nesse relato, porque o mais assustador dele é o fato de que pode acontecer com qualquer um de nós. Esse relato ele aconteceu com um entregador de pacotes do Mercado Livre. Era sua 7ª entrega do dia. Tudo estava indo completamente bem. Dia bonito, pista sem trânsito, música boa no rádio, tudo para um dia perfeito. E melhor ainda, ele terminaria antes das 5 e poderia ir para casa. Só que tinha um problema, essa entrega era fora da cidade, mas daria tempo. Então, ele partiu. O entregador ele entrou em uma dessas zonas residenciais protegidas, onde você precisa se identificar para poder passar pela portaria. Ele mostrou o documento, o guarda deixou ele entrar sem questionar, porque afinal ele era simplesmente um entregador, então que tipo de perigo ele oferecia? Enfim, o entregador ele encontrou a casa facilmente e caminhou até a porta da frente. Ele tocou a campainha e esperou, só que não houve resposta.
Parte do protocolo dizia para esperar pelo menos 3 minutos antes de considerar a casa vazia. Então, ele esperou 3 minutos e tocou a campainha novamente. Sem resposta. Quando estava prestes a deixar uma nota e seguir para a próxima entrega, algo fez com que ele olhasse para uma das janelas. Ali, na sombra escura da cortina, ele viu um homem idoso parado, observando ele fixamente. Seus olhos eram vazios, e ele não tinha nenhuma expressão no rosto. Era como se ele estivesse esperando por algo, ou alguém. O entregador ele ficou inquieto, mas decidiu mostrar o pacote para que o homem entendesse que ele só estava ali para fazer uma entrega. Mas o homem não se moveu, apenas continuou olhando fixamente para ele em um silêncio desconfortável. Decidindo que o melhor era ir embora, o entregador começou a escrever uma nota dizendo que não havia ninguém em casa. Mas assim que ele se virou para voltar à van, ouviu o som da porta da frente se abrindo. Quando ele virou, viu um homem idoso correndo em sua direção. O susto foi tão grande que ele deu um passo para trás instintivamente. O homem o alcançou em questão de segundos e agarrou seus ombros com força. O velho homem apertava com tanta força que suas unhas estavam penetrando na pele do entregador. O olhar do homem era de puro ódio. O entregador começou a gritar pedindo para que ele o soltasse. Em um ato de desespero, ele empurrou o homem que quase caiu no chão. Nesse momento, uma mulher apareceu correndo de dentro da casa, gritando e chamando o nome do homem idoso. A mulher explicou que o homem tinha demência senil e que deveria estar sob os cuidados de uma enfermeira, mas que a enfermeira tinha saído para uma emergência. No fim, ela se desculpou e até tentou acalmar o entregador, mas ele ainda estava em choque. Mesmo depois de se acalmar, uma questão continuava a incomodá-lo. A questão de que a porta da casa estava trancada e sem chave. Então, como que o homem conseguiu abrir? E aí, o que você achou dessas histórias de arrepiar? Você já teve alguma experiência parecida ou conhece alguém que já passou por algo misterioso? Compartilha com a gente. Entra no Biblioteca de Histórias que tá aqui na descrição. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E te aguardo nesse vídeo aqui. É só clicar. Vai ter coragem? Nos vemos lá.